eu vou te ajudar a montar a sua persona. E fica tranquilo que esse vídeo não vai ter termos complicados, aquela confusão que às vezes as pessoas fazem para explicar algo que é simples. Nem sempre o simples é fácil de executar, mas eu vou te ensinar do jeito que eu faço aqui na agência, sendo o mais didática possível. Combinado? Eu vou compartilhar com você a tela do meu computador e a gente vai conversando a partir disso, tá? Primeira coisa, quando você pensa em persona, e o que eu vou te pedir aqui? Esquece tudo que você aprendeu até agora, porque você vai aprender comigo do jeito que eu faço. No mercado, nós temos diversas pessoas falando todo tipo de coisa, e se você fica ouvindo fontes demais, pessoas demais, você acaba ficando confuso, porque é isso que acontece. Eu mesmo sigo ali 3, 4 pessoas, silencio algumas outras, para você pegar só aquela fonte e seguir com ela. Não é errado ir lendo outras coisas, aprendendo com outras pessoas, mas existem algumas definições que elas vão sendo adaptadas dentro do seu próprio negócio, com as suas características, com o seu jeito de fazer. Então você vai aprender comigo, mas você vai adaptar de acordo com aquilo que funciona com você e que funciona com a sua marca, combinado? Primeira coisa, quando a gente fala de persona, eu quero e eu gostaria que você pensasse numa pessoa que tá ali por trás da tela, né? Qual pessoa vai comprar os seus serviços, os seus produtos? É legal você construir a sua persona e também é importante para você conseguir trabalhar de maneira estratégica, porque você imagina uma pessoa de verdade ali por trás. A gente vai dar características, eu gosto de dar até nome, você vai conhecer as personas da minha marca, e eu tenho certeza que você vai se identificar com uma delas, porque eu tô construindo toda uma comunicação, eu tô produzindo esse conteúdo para as personas da minha marca. Então, qualquer passinho que eu dou, eu penso nisso, tá? E é um processo que ele está em constante adaptação. Quanto mais o seu negócio vai crescendo e possibilidades vão surgindo de vendas, de produtos e de serviços, você vai surgindo ali outras pessoas para você trabalhar e construir. Então, por que é importante? Por que é importante você pensar nisso? Primeiro, na hora de criar suas estratégias de marketing, né? Como você vai fazer determinada coisa, online, offline, atendimento, tudo ligado à comunicação e marketing, você tem que saber quem é a pessoa que está ali do outro lado. E eu vou repetir bastante a palavra pessoa, né? Persona, pessoa, que é uma idealização. A persona, ela é uma idealização desse público. A gente tem ali características que dão vida a essa idealização de o público ideal do público-alvo, né? Falei que não ia ser tão técnica, mas tô sendo. Então eu sempre vou repetir pessoa, porque para mim a persona nada mais é que colocar vida a quem tá do outro lado da tela, a quem vai ser atingido pelas campanhas de tráfego pago, a pessoa que vai ser atingida pelo seu conteúdo. Quando você pensa nisso, você consegue fazer estratégias de marketing mais assertivas. Tipo de comunicação que você vai adotar. Eu coloquei aqui, você vai ver alguns comentáriozinhos até para falar com vocês, para não deixar passar. Por exemplo, nós vamos ter um tipo de comunicação com mães de filhos mais velhos, com mães de bebês recém-nascidos. Eu já trabalhei com uma mulher que vende curso para bebês, para sono do bebê, né? Então, é um tipo de comunicação com aquela mãe que tá no desespero, aquela mãe de primeira viagem, é uma comunicação ainda mais diferente para pessoas solteiras, para estudantes, aposentados, empreendedores. Então, para cada tipo de público, para cada tipo de pessoa, nós vamos ter uma comunicação que mais se adequa a ela. Então, você entender a sua persona vai te ajudar a estabelecer qual vai ser a comunicação que você vai usar na sua produção de conteúdo digital e também um panfleto, o seu cartão de visita, o atendimento da sua loja, tá bom? Então, isso vai te ajudar não só no digital, mas fora do digital também a conduzir o seu negócio. Também na hora de produzir conteúdo nas redes sociais. Ah, mas por quê? Tem temas que você vai falar para a sua persona. Se aquele tema não entra no universo da sua persona, não está de acordo com o que a sua persona concordaria ou não, você não vai falar. Então,
saber quem é que tá do outro lado, idealizar essa pessoa que compraria de você, vai te ajudar a criar também conteúdos. Se você sabe que ela é mãe, que ela tem 35 anos, que ela é casada, que ela tá em casa e só o marido trabalha, na hora de fazer a sua oferta, pensa, eu criei esse serviço para você que é mãe, que não tem nenhuma renda, que não trabalha, e ele vai te ajudar a ficar mais perto do seu filho, ele vai te ajudar a ter dinheiro, construir ali a sua independência financeira, mas também não perder os momentos especiais do seu filho. Você entende a importância da gente conhecer essa pessoa? Olha como que a comunicação é diferente do que, ei, você quer aprender como ganhar dinheiro? Não fica uma coisa muito abrangente, uma coisa que não seja tão pessoal, que não toque ali do outro lado, que a pessoa fala assim, nossa, ela tá falando comigo? Então é essa a ideia, tá? A persona vai te ajudar a criar conteúdos que vão ali conversar com aquela pessoa e ela sentir, caramba, faz sentido, eu já pensei isso, já passei por isso, eu quero isso. Criativos do tráfego pago. Quando a gente vai definir os criativos, seja ele vídeo, seja ele estático do tráfego pago, você tem que saber quem é a persona, quem é a pessoa que você está se comunicando. Quando os criativos são assertivos, além da gente conseguir definir melhor o público para quem a gente vai destinar ele, as taxas de conversão do seu criativo, do seu anúncio, vão ser maiores. Eu bato nessa tecla aqui com vocês. Quanto mais assertivo você for no seu criativo, na definição do seu público dentro do Google Ads ou da Meta Ads, mais serão as suas conversões e menor vai ser o valor que você vai pagar pelas suas conversões. Outra coisa muito importante, eu coloquei aqui exemplos, mas saber quem é a sua persona pode ser usado em vários outros que não foram citados aqui. Palavras-chave no Google. Você, através da sua persona, dos hábitos dela, dos costumes, do que ela faz ou não, você consegue achar essas palavras-chave para utilizar no seu anúncio do Google Ads, para produzir um conteúdo para o blog, para produzir uma newsletter, por exemplo. Então, assim, gente, abrange tudo, online e offline, desde o atendimento ao marketing, à venda do seu produto ou do seu serviço. E também, o que eu acho muito importante, o que não dizer. Dependendo de quem seja o seu público, você pode ofender ele falando coisas ali que vão contra aquilo que ele acredita. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu acho muito bom. A Burger King, quem é um pouquinho antenado aí no marketing brasileiro vai saber desse exemplo, porque ele gerou muito burburinho nas redes sociais. A Burger King criou uma campanha com o Kid Bengala. Foi uma campanha que eu achei engraçada, que ele falava lá do tamanho do hambúrguer e tudo mais, fazendo ali aquelas piadas de sentido dúbio. Burger King. Só que algo que poderia ser engraçado, que alguém do marketing achou que era engraçado, gerou um debate gigante, porque o Burger King também é frequentado por famílias e por crianças. Então, quando você coloca, eu não sei se ele já foi ator de filme adulto, para fazer uma campanha de marketing de um lugar onde crianças frequentam, vocês veem que isso chega a ser meio louco quando a gente verbaliza, não faz sentido. E nós estamos falando da Burger King, uma empresa ali que deve ter um time de marketing gigantesco. Então, quando você conhece bem a sua persona, você evita coisas do tipo. Defendendo um pouquinho aqui o Burger King, o que eu acho? Eles devem trabalhar ali com N personas, com N públicos diferentes. E eles miraram ali, talvez, no público mais jovem, no público adulto, fazer uma piada como eles sempre fazem. A gente teve a campanha do Calvo, que deu muito sucesso, deu muito resultado. Tem várias outras campanhas que eles fazem, mas essa, com o Kid Bengala, deu muito ruim. E quando você analisa a sua persona, você vê o público que tá lá frequentando o seu comércio, ou então comprando de você, dá para imaginar aí um pouquinho se isso daria certo ou não. Então, pra gente evitar esse tipo de erro e ter uma comunicação que realmente gera vendas, que realmente gera resultados, saber a sua persona é indispensável e é muito importante. E aqui eu quero conversar com vocês sobre a diferença entre persona e público-alvo.
O público-alvo, ele tá dentro da persona. Na hora da gente criar a persona, nós vamos usar dados do seu negócio. Quando eu criei as minhas, eu pensei em pessoas que tinham comprado de mim minhas consultorias, em pessoas que enviavam mensagem no meu direct do Instagram, pessoas que entravam em contato pedindo alguma ajuda, clientes que fecharam comigo recentemente, porque eu fiz toda uma reestruturação da minha comunicação, né? O que eu falei com vocês? É algo dinâmico. Eu tenho a estratégia de comunicação e marketing da minha marca pessoal, que é a Gabi Telésforo, e tem também a estratégia de comunicação da agência, a agência GT, que são coisas completamente diferentes, por mais que estejam ali no mesmo ambiente. E vocês vão entender por quê. Então, quando eu criei essas personas, eu usei dados que eu tinha pegado do meu negócio. Eu não inventei nada, né? Eu não tô usando aqui coisas falsas. A única coisa é que na hora de dar características para essas pessoas, eu trouxe um pouquinho mais de imaginação, eu criei um nome, mas todos os dados que eu trago na hora de construir a persona são dados reais do meu negócio. E eu acho interessante você ter isso em mente. Use dados do seu negócio. Pegue aquele seu melhor cliente e pense nele na hora de criar a sua persona. E se você não teve nenhum cliente ainda, vai fazer um estudo de mercado, usa o ChatGPT, usa o Google, tenta estudar qual é o público, até o público-alvo mesmo, que compra o tipo de serviço ou o tipo de produto que você vende. E use todas as ferramentas que você puder para te ajudar a ser mais assertivo possível. E quando você tiver um cliente, você vai lapidando essa persona, vai trabalhando para que ela fique o mais próxima do real possível. Use seus clientes de inspiração. Use dados do seu negócio, isso que eu falei com vocês. Use seus clientes de inspiração, que foi o que eu fiz na hora de montar a minha persona. Eu vou pegar ali características desses clientes na hora de construir essa idealização do meu potencial cliente, potencial comprador. E aí, muitas pessoas perguntam, né? Qual que é o número ideal de personas? Quantas que eu tenho que construir para o meu negócio? Gente, depende muito. Quando você está começando um serviço, né, começando um negócio, geralmente você tem um serviço que você trabalha ali com o público. E o tempo vai passando, o seu negócio vai expandindo, novas oportunidades vão surgindo. E aí novas personas, né, novos tipos de pessoas vão comprando de você. Só para eu usar aqui um pouquinho o meu negócio como exemplo. Eu comecei vendendo serviços de social media. Depois, eu comecei a vender serviços de tráfego pago. Depois, eu comecei a dar consultoria para pessoas de tráfego pago. E hoje em dia, com mais de 5 anos de experiência na área, eu também dou consultoria para pessoas que querem sofisticar o negócio, deixar ele mais profissional, com toda essa estrutura que eu estou contando para vocês. Porque a minha formação é jornalismo, eu sou jornalista. Depois, eu fiz ali de brand marketing para empresas pequenas. E hoje em dia, eu estou trabalhando cada vez mais nessas formações. Então, o tipo de conteúdo e repertório que eu tenho não é só sobre tráfego pago, não é só sobre produzir conteúdo para redes sociais, é o marketing em geral. Eu trabalho com estratégias 360 de marketing, seja ele offline ou online. Então, isso que eu estou trazendo para vocês, essa evolução do negócio, estão tendo pessoas diferentes procurando os meus serviços. Espero que não tenha ficado complicado, mas você vai entender quando eu ler um pouquinho sobre cada persona da minha marca, tá? Qual que é o medo que eu tenho quando você não tem essa persona criada, quando você não sabe para quem tá conversando? É você tentar falar para todo mundo e não falar com ninguém. Ah, mas meu negócio pode vender para todo mundo. E aí você começa uma linguagem tão abrangente, estratégias tão abrangentes, que no final não pega ninguém. Você não consegue emocionar ninguém, você não consegue cativar ninguém. Enquanto isso, a concorrência tá fazendo isso muito bem e você perdendo vendas. A minha comunicação, a marca Gabi Telésforo, no meu perfil Gabi Telésforo, que é um perfil profissional também, mas é sobre a Gabi, eu falo muito ali sobre as minhas dores, sobre as minhas dificuldades, os meus erros. Aqui, se vocês olharem os vídeos no YouTube, tem tanto experiências pessoais, tem terapia, quanto também ensinamentos. Vocês veem aí que o tipo de conteúdo são para pessoas diferentes. Então, é importante você saber definir isso.
Porque isso vai fazer você definir todo o restante da sua marca. E não é só sobre marketing, é sobre posicionamento, seja no digital, seja fora do digital também. Agora, depois, quantas pessoas eu tenho na minha marca, eu devo ter na minha marca? Tenta identificar ali públicos que estão presentes, né? Olha, essa galera tá mais parecida aqui, essa galera tá mais parecida. Você começa dividindo ali as pessoas que compram de vocês em coisas semelhantes. E aí você, com o tempo, vai conseguir identificar. Gente, é muito claro. Você consegue identificar que tipo de pessoa é aquela. Então, para cada tipo de pessoa, para cada grupinho que se formou, você cria uma persona para essa comunicação ser mais assertiva. Só voltando aqui um pouquinho de falar para todo mundo e não falar para ninguém, tome cuidado. Eu já tive, não foi acho que uns 3 clientes que a gente jogava campanha de tráfego pago, tentava ali crescer a audiência, crescer o número de seguidores e dava errado. Entrava muita gente, mas essas pessoas todas saíam. E uma delas em especial, ela vendia um serviço e ela também dava formações sobre aquele serviço. Mas só que era um público muito diferente. Era um público ali que acabava não conversando, com objetivos totalmente distintos. E aí o conteúdo dela acabava virando essa bagunça que, quando a pessoa chegava por um conteúdo específico que fez ela entrar no perfil e seguir, no dia a dia ela não tinha o retorno daquilo, no dia a dia ela não tinha stories sobre aquilo, ela não tinha conteúdo estático ou vídeo sobre aquilo, era sobre um tema diferente que não fazia sentido para ela. Então tome cuidado com isso, porque trabalhar com muitas pessoas ao mesmo tempo pode ser ali perigoso para você, tá? Até para mim é difícil definir, às vezes eu comunico só com uma pessoa em uma rede social, com a outra eu mesclo um pouquinho, tem as porcentagens que eu produzo de conteúdo e falo com cada pessoa. Mas isso fica pro próximo vídeo, senão isso vai ficar muito grande. Primeiro, eu dei nomes, tá? Esse Francisco, quem é o Francisco? Ele foi uma pessoa que eu considero mais iniciante, tá? Eu trabalho em toda a parte de comunicação e de marketing, e as minhas personas, vocês vão ver ali, iniciante, intermediário e o avançado. O Francisco, ele foi convencido por grandes players do mercado que o digital é uma possibilidade de renda. E aí o que tá grifadinho de vermelho são as dores desse cliente, tá? Ele não se sustenta com o seu negócio, mas está disposto a estudar e investir para acelerar a sua mudança de profissão. Possui uma bagagem teórica, mas não possui experiência de mercado. Isso, gente, chegou em mensagens para mim pro direct. A pessoa tem a base, ela tem a teoria, ela estudou pra caramba, mas ela não teve possibilidade e nem sempre oportunidades para testar aquele conhecimento na prática. Porque todos nós sabemos que uma coisa é a teoria e outra coisa é quando você vai colocar em ação, você vai configurar suas campanhas, você vai produzir seus conteúdos. Mas essa pessoa está disposta a estudar e investir para acelerar essa mudança de profissão. Ela possui uma bagagem teórica, mas não possui experiência de mercado. Eu repeti essas 2 fases, né, gente? Se sente perdido, sem saber por onde começar. Está com a sensação de desespero, compra diversos cursos e consultorias que aparecem no feed com a promessa de aumentar o faturamento. Isso aqui eu quis tocar naquela dor da pessoa que cai muito naquela promessa, fique rico, milionário da noite pro dia. Querendo ou não, essas pessoas são iniciantes. Eu não sei se você está assistindo e já comprou cursos com essa promessa. Quanto mais tempo você tem de mercado, mais você vê que ficar milionário da noite para o dia no digital não existe. É tudo uma construção e os grandes nomes, os grandes players que hoje são milionários, eles estão aí no digital pelo menos 10 anos, tá? Então, assim, às vezes eles prometem algo que não aconteceu nem com eles. Sua produção de conteúdo é rasa. Quando eu falo raso, não é maneira crítica, mas a pessoa, ela não tem aquela experienciação, como fala essa palavra? Ela não tem a experimentação, vamos trocar aqui, de viver aquilo, de passar perrengue, de não conseguir dar resultado pro cliente, de quebrar a cabeça, de fazer isso dar errado, porque esses erros, eles acabam mostrando pra gente caminhos também. Então, por isso que a produção de conteúdo é rasa. Porque ela não consegue passar a vivência dela, porque ela não viveu. E ela possui uma enorme dificuldade em trazer sua rotina e vivência para sua comunicação.
Ai, que eu falei com vocês, né? Não possui organização dentro do seu negócio. Por que não possui organização? Ela nem sabe como se organizar. No comércio, eu tô falando isso porque eu já fui essa pessoa, né? Que fui transformada ao longo do tempo e hoje eu ensino essas pessoas como eu fiz. Porque assim, é a Gabriela de agora olhando pra Gabriela lá de trás, entende? É como se fosse eu olhando o meu eu do passado e a partir disso eu produzo conhecimento em cima das dificuldades que eu já tive lá no passado. É exatamente isso, meu Deus, isso veio na mente, né? Ela não possui organização, não entende a importância de processos estruturados para profissionalizar. É inseguro na hora de executar o trabalho. Gente, isso é o que eu mais escuto. Quando as pessoas pegam confiança comigo, eu tento ser o mais verdadeira possível. Eu não sou 100% porque não tem como ser no digital. Eu vou ficar aqui chorando pra vocês quando eu tô passando por momentos difíceis dentro do meu negócio. Eu vou estar mostrando aqui, é um momento de alegria, de energia lá no alto. Até mesmo porque quando eu tô com raiva, quando eu tô com ânsia, eu não quero nem saber de produzir conteúdo. Porque impacta até no meu jeito, nas minhas feições, no sorriso, no jeito de falar. Então, assim, essas pessoas falam pra mim dessa insegurança. Dá medo, mexer com o dinheiro dos outros é complicado, é difícil. Eu sei como é essa sensação de insegurança. Seja produzindo conteúdo, seja fazendo tráfego pago, não é fácil. Quando tem aquela pressão ali nas suas costas de tô te pagando, se você não fizer, você vai perder esse dinheiro. Então, assim, são vários fatores que deixam você inseguro, né? E aí, eu falei novamente, Francisco acompanha meus conteúdos e possui interesse em chegar no lugar que ele acha que eu tô, né? Que a percepção dele mostra que eu tô. Se você é uma pessoa iniciante, quando eu falo sobre isso, se for algo novo, você vai me colocar num patamar ali mais em cima, né? Nossa, olha que legal, olha tudo que ela conquistou, porque hoje eu vivo com o meu negócio. Tem 1 ano que eu vivo exclusivamente com o meu negócio. Antigamente eu tinha dupla jornada. Então, se você tem o mesmo nível de conhecimento que eu, você vai ser ali uma parceira de lado a lado, ombro a ombro, entende? Então, por isso que eu coloquei a percepção que ela acha que eu tô. E aí, eu fiz 2 perguntas que eu acho importante de o que impede essa pessoa de fechar comigo? Fechar o quê? Hoje, eu até anotei aqui para vocês verem, eu faço uma estratégia 360 do meu negócio para eu conseguir ver ali todos os pontos de entrada de dinheiro, de atendimento, de estrutura, papos para outro vídeo, tá? E aí hoje, o que eu faço? Prestação de serviço, tenho os meus serviços de gerenciamento de redes sociais, gestão de tráfego pago, criação de estratégia, e eu tenho também curso para vender, tenho o meu curso do botão promover, para criação de audiência, que é uma estratégia que eu uso no meu perfil, no perfil dos meus clientes. Tenho a consultoria de tráfego pago e tenho a consultoria de sofisticação de negócios. Então, vocês viram aqui que esse público que eu tô conversando aqui, ele pode ser da consultoria ou dos cursos, mas não é um público que compraria a minha prestação de serviço, porque como não tá entrando dinheiro, como essa pessoa tá iniciante, ela não vai conseguir segurar o investimento a médio, às vezes não consegue nem a curto prazo, tá? Mas a médio e longo prazo. Aqui, já a Tereza, ela é uma empreendedora, eu coloquei a característica baseada no meu público, baseada na minha experiência, em quem entra em contato comigo, que ela tá ali entre os 5 anos dela, do 1º ao 5º ano de empresa, e que ainda não tem um bom faturamento. Ela já fatura qualquer coisa, mas ela não tá satisfeita com aquilo, e às vezes falta um pouquinho ali para ela conseguir se sustentar, conseguir viver bem, com uma folga ali a nível de dinheiro de faturamento. A Tereza, ela já atua no mercado, possui experiência prática, olha só, diferente daquela outra. Então, você entende que quando eu falo com Francisco, eu preciso ser uma pessoa que traga o conhecimento sem muito termo técnico, sem muita dificuldade, sem coisas que ele... Tem coisa que você só vai aprender vivendo na prática. Então, quando eu trouxer isso para o conteúdo ou para a minha comunicação, eu tenho que explicar muito mais do que para Tereza, por exemplo, que é uma pessoa que eu já posso ir mais direto ao ponto, eu já posso abrir o aplicativo e já mostrar como eu faço, porque ela tem essa experiência prática e as coisas vão fazer sentido mais rápido, talvez, tá? Ela tá estagnada e não consegue aumentar o seu faturamento. Tá sobrecarregada e não aguenta mais operação e execução de tarefas. Gente,
Todo mundo que está há muito tempo no mercado chega uma hora nisso de não aguento mais executar, quero sair, quero colocar alguém e eu vou ficar no estratégico. Mas aí ela tem que vender produto e serviço para permitir que ela saia dessa execução, para ela ter pelo menos dinheiro para contratar alguém para executar. O seu maior objetivo é criar cursos e formações para aumentar o faturamento sem a necessidade da presença dela constante ali na execução das tarefas. Possui baixo valor de investimento, mas consegue se organizar para investir mais. Por quê? Ela vive com o negócio dela, só que tá a conta certinha. E o pouquinho que ela tirar vai fazer falta. Mas se ela se organizar, se ela fazer um sacrifício, ela vai conseguir pagar. Mas ela precisa ver retorno. E é uma pessoa que está no mercado que sabe executar. Se ela vê que você está enrolando, ela não vai comprar de você. E isso eu estou trazendo para o meu mercado. Mas use isso para você levar para o seu também. Geralmente possui contador e secretária, porém ainda não profissionalizou a produção de conteúdo e não consegue produzir em quantidade. Não investe em tráfego pago, porque essa pessoa está sobrecarregada, que nós falamos aqui. Como ela está sobrecarregada, o tempo dela é só para executar e para atender cliente. Quando sobra um pouquinho de tempo para ela conseguir produzir o conteúdo dela, que não é fácil, ela vai descansar. E eu entendo. Então, assim, é uma pessoa cheia de ideias no papel que precisam ser executadas, mas para isso ela precisa de tempo. Essa pessoa aqui, eu venderia minha consultoria de sofisticação de negócios. Pra gente elaborar juntas como crescer o negócio dela, mas ela precisa ter o conhecimento prático pra gente conseguir falar de sofisticação de negócios, tá? Ela alcançou um faturamento que permite viver com qualidade e conforto, mas não pode se sustentar do trabalho. Não pode se ausentar do trabalho dela para férias de uma semana. Eu coloquei uma semana até que dá, mas 15 dias. Ela não pode ficar sem olhar o celular 15 dias, por exemplo, porque senão tudo cai, porque tudo depende dela. Ela não possui caixa de giro e entende que algo precisa ser feito para conseguir ter mais descanso, conseguir ter tempo livre para aproveitar os frutos do trabalho dela. Sente que está no momento certo, mas precisa de um mentor de confiança para dar passos certeiros com baixos riscos. Essa pessoa, antes de comprar, ela vai consumir muito e talvez o tempo de conversão dela seja bem maior do que esse aqui. Olha que engraçado. Esse aqui ainda não se sustenta, não tá conseguindo muito dinheiro, ainda não sabe como executar, mas ele, para avançar mais rápido, pagaria minha consultoria mais rápido que essa pessoa que já entende, porque ela precisa ver que o investimento vai ser certeiro e vai ter retorno. E aí, a pergunta que eu fiz também, o que impede essa pessoa de fechar comigo? É a falta de dinheiro? É a falta de tempo? É a falta de confiança? E como mostrar que eu sou investimento certeiro e baixo, né? Já respondendo aquela dor, entende? Toda a minha comunicação vai responder aquela dor da minha persona. E como transformar esse contato em um negócio? E aí eu deixo esses questionamentos para você também, que até hoje eu fico pensando neles, elaborando estratégias, elaborando planos. E o último, não menos importante, onde sai o dinheiro que mantém essa agência, são os empresários. Eu coloquei o nome dele de Nuno, que é um nome muito comum aqui em Portugal, porque o meu plano atual é captar portugueses, entrar nesse mercado português, porque hoje eles são uma porcentagem baixa do meu negócio. Tenho 3 clientes portugueses, 3, 4, se eu não me engano. Tá variando entre 3 ou 4 atual, só que eles não são a maioria ainda são brasileiros que estão aqui em Portugal ou pessoas na Europa, né, brasileiros na Europa em geral. E aí ele é um empresário, olha só a diferença, ele já é um empresário, ele já se mantém, ele já tem lucro, já tem toda uma estrutura robusta andando, que deseja contratar o serviço de uma agência que vai gerar vendas e aumente o faturamento, ele já sabe como fazer. Esse Nuno, ele já passou por essa fase do Francisco, se algum dia passou, ele já passou pela fase da Teresa e hoje ele é um empresário que o negócio dele já se mantém sozinho, ele já tem funcionários, ele já tem toda uma estrutura funcionando, né? Ele já tem toda uma estrutura funcionando, já tem uma estrutura grande de negócio, assim, ele já pode tirar férias de 15 dias, por exemplo, né? Todo empreendedor, gente, vai ter que ficar ali, mas esse aqui consegue se ausentar mais porque ele montou uma estrutura de negócio com funcionários. Às vezes pode ser meio bagunçado, né? Mas no geral, na regra, ele tem processos mais estruturados. Só que
Como esse cara tem preocupações lá, como por exemplo com o financeiro, pagar funcionários, ver se está tudo funcionando, comprar mercadoria, nem sempre ele consegue configurar campanhas mais complexas e nem analisar dados. E se consegue, ele não quer gastar o tempo dele com isso. Ele quer talvez ter mais tempo para a família, ou então ter mais tempo para pensar de maneira estratégica no negócio dele. Então, o Nuno ele é prático, ele conhece o mercado de marketing e comunicação, ele sabe o que é que funciona para o negócio dele. Ele não possui muito tempo para reunião e precisa de uma agência que simplifique a vida dele e dê resultados. Aqui a gente está falando de resultados. Entrega resultado, continuo, não entrega resultado, eu saio quando o contrato encerrar. Não tem paciência para enrolação e ele vai perceber se você sabe o que está fazendo ou não. Possui um bom faturamento, quer alavancar as vendas, possui negócio físico e quer que o digital seja tão lucrativo quanto o físico. Não possui barreiras para investir desde que veja o retorno das vendas acontecendo. Vocês conseguem ver que, por mais que seja dentro do mercado digital, dentro do meu serviço de tráfego pago, aqui para esse principiante, né, para o Francisco, eu ofereço a consultoria de tráfego pago e eu também posso oferecê-la para o Nuno, mas são pessoas completamente diferentes. Crenças, comportamentos, dinheiro para investir. Então, para cada um dessas pessoas, para cada uma dessas pessoas, eu preciso de ter uma forma de comunicação que atinja ela. Eu não vou conseguir vender para o Nuno se eu falar, saia do zero, ganhe venda extra, ganhe renda extra na internet, não sei o que. O Nuno, ele já tem a empresa dele consolidada. Ele não cai nessas promessas malucas que tem no digital, porque talvez ele já acreditou lá no passado e hoje em dia ele viu que você só fica milionário trabalhando, empreendendo, fazendo alguma coisa ali para esse dinheiro vir, né? Que ele não cai do céu. Gente, eu sei que ficou extenso esse vídeo, deu aqui mais de 30 minutos, mas eu quis falar tudo. Isso aqui é uma aula que pessoas cobrariam caro, por isso eu tô disponibilizando no meu YouTube para você. E agora eu quero fazer uma pergunta assim: quem é você? Você que está assistindo esse vídeo, você é o Francisco, você é a Tereza ou você é o Nuno? Qual é o tipo de público que você se identifica lendo tudo isso que eu falei sobre as minhas personas? Deixa aqui nos comentários, se inscreve nesse canal, me ajuda. Quanto mais engajamento eu tiver, quanto mais frutos eu colher com o meu conteúdo, mais eu vou conseguir produzir. E eu não tenho medo de entregar as coisas de graça, sabe? Porque a pessoa acaba se conectando, aprendendo e uma hora ou outra ela vai converter. É isso que eu acredito, essa estratégia que eu uso aqui no digital, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo.